unidade, Senhor. Ó Deus, usado por Ti. Por isso eu te peço, Senhor, que nesse momento, Senhor, Tu possa, Senhor, ungir os lábios do Teu servo, para que ele, Senhor, possa ser instrumento vivo em Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, Tu já tem falado, Senhor, aos nossos corações. E agora, Senhor, nós ouvimos aquilo que Tu queres, Senhor, para falar a cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um culto celebrativo ao diácono e à diaconisa, né? Eu gostaria que levantasse a mão os diáconos e as diaconisas, estão aqui? Um bom número, é um culto realizado pelo presbitério Osasco, né? Eu quero deixar para a meditação de vocês, eu não preciso nem ler a Bíblia, mas vocês leem depois aos diáconos e diaconisas, 1 Coríntios 15, 58. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Preparei aqui um esboço. Embora sou pastor assembleiano, mas eu dividi aqui em três momentos aqui o esboço. Deu um pouco mais do que 3 divisões, viu? Deu um pouco mais. Mas eu creio que o Senhor tem uma mensagem ao nosso coração na noite desse dia. Quero convidá-los, então, a fazermos uma reflexão no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu ganhei no meu aniversário, viu? Olha bem para essa Bíblia aqui. É um presente do pastor de vocês, uma Bíblia bonita, Bíblia de Estudo Genebra, está aqui. E tem até meu nome aqui. Obrigado ao pastor, à família, obrigado à igreja. Eu vou aqui estrear ela aqui, ó. A mensagem que eu quero pregar nesta noite tem como título Quando Deus Encontra. Esse é o título do sermão dessa noite. Quando Deus Encontra. Lucas 19, do primeiro versículo até o verso de número 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurou ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu com toda a pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, irei restituir 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Nós já louvamos a Deus, nós já oramos, e quando nós louvamos, nós expressamos através dos cânticos
o quanto nós amamos o Senhor, o quanto dependemos da tua graça e misericórdia. E agora chegou o momento de ouvir a palavra de Deus. Com esse título, Quando Deus Encontra, é o sermão que eu preparei para compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós vamos ver aqui um homem contraditório, uma situação contraditória e um desfecho extraordinário. Um homem contraditório, uma situação contraditória e um desfecho extraordinário. Jesus, ele encontra dois personagens em Jericó. Na entrada, este homem, um homem rico, famoso, e na saída de Jericó, um homem desconhecido, no qual chamamos de filho de Timeu, cego e sem recurso algum. Jesus encontra então esses dois personagens em Jericó. E, na verdade, se nós olharmos o mapa antigo da Palestina, não havia nenhuma necessidade de Jesus passar por Jericó. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele dá uma volta enorme para passar por Jericó. Isso me faz entender que Jesus queria encontrar dois desses homens que estavam perdidos, um muito rico, outro muito pobre, mas tanto o rico quanto o pobre estavam perdidos. A história de Jesus em Jericó é uma história de contrastes. Na entrada, um rico, e na saída, um pobre. Mas a história de Zaqueu, particularmente, é uma história de muito mais contradições. O nome Zaqueu, tem alguém aqui chamado Zaqueu? Não? Você conhece alguém? Eu tenho um primo que chama Zaqueu. Zaqueu, a origem do nome Zaqueu vem de Zaque. Zaque significa santo, significa puro. Então percebemos que este homem, quando ao nascer, bebezinho, seus pais olham para os filhos e vê com tanto amor, com tanto carinho, e dar esse nome puro, santo. Então nós vamos ver aqui um homem contraditório com o seu nome, as suas ações. Por que ele é contraditório com o seu nome? Porque ele é um cobrador de impostos. Todo cobrador de impostos na época não era bem visto na sociedade, porque cobrava impostos de uma forma arbitrária, cobrava impostos de uma forma autoritária. E essa criança, ela cresce, se torna um adolescente, um jovem, e se fosse nos dias de hoje, iria ingressar numa carreira pública, prestando um concurso para se tornar fiscal de renda de uma cidade, ou de um estado, ou de uma nação. E quando Jesus chega próximo da onde Zaqueu sobe, ele sobe numa árvore para ver Jesus. O texto, versículo 7, diz que todos murmuram. E é interessante que Lucas não diz que foi a maior parte ou foi uma parte das pessoas. Todos murmuraram, dizendo: ele entrou para se hospedar na casa de um homem pecador. Ele tem um nome que não é compatível com a sua vida. O nosso nome, irmãos, após conhecermos Cristo como Salvador da nossa vida, precisa refletir a glória de Deus para a sociedade. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor, não somente através daquilo que nós falamos, mas principalmente aquilo que nós vivemos. O nosso testemunho, ele precisa ecoar muito mais longe do que as palavras que saem da nossa boca. Zaqueu, o seu nome de puro, seu nome de santo, não é compatível com as suas ações. E nessa parte do sermão, eu me lembro de um grande conquistador que teve na história, que foi Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores que a história revelou. Diz um momento que Alexandre chama o comandante de todo o seu exército, chama o comandante e diz: olha, eu vou junto com você passar revistas na tropa,
Nós vamos revistar todos, vamos ver como que está a tropa, se eles estão bem perfilados, se eles estão bem de forma como nós precisamos. E Alexandre foi indo, foi vendo soldado por soldado, os primeiros da fila olhando. De repente ele chega na frente de um soldado tudo esculhambado, tudo bagunçado. Ele olhou para o soldado e disse assim: qual é o seu nome, rapaz? E o soldado disse: o meu nome é Alexandre. Ele olhou para o soldado e disse: então você muda de vida ou muda de nome? As nossas ações precisam corresponder que de fato somos sal da terra e luz do mundo. O Senhor assim nos nomeou. Então o nosso nome de cristão, o nosso nome não é o nome de quando nossos pais nos registraram no cartório, não. O nosso nome como cristão precisa refletir a glória de Deus para a humanidade. Ele tem um nome que não é compatível com a sua vida, mas a história é encantadoramente contraditória e essas contradições vão se entrelaçando e acabam formando um quadro muito bonito, no qual nos mostra o quanto Deus vai de encontro àqueles que estão perdidos, que não corresponde o seu nome com as suas ações, porque mesmo assim Deus tem um olhar especial para esses também. Eu quero, meus irmãos, apresentar aqui 3 aspectos contraditórios nesse episódio. Não pense que essas contradições anulam o texto ou que tiram o brilho de toda a narrativa, mas essas contradições, elas se encaixam e são adornos dessa história. A primeira contradição que eu disse antes, uma pessoa contraditória. Não é apenas no nome Zaqueu, o santo, mas ele é um ladrão. Não é apenas isso, é o fato que ele é um homem rico, mas ele é odiado. Ao verem Jesus indo à casa de Zaqueu, Lucas, ele é muito preciso e ele diz não somente que alguns observaram e murmuraram, mas Lucas diz que todos. Parecia que ele não desfrutava de uma boa respeitabilidade. Tinha uma boa posição social. A sua posição social correspondia hoje a de um secretário de finanças de uma cidade, ou um secretário de finanças de um estado, ou um ministro de fazenda de um país. Aí ele tem uma ideia, porque o versículo que lemos que diz que ele quer conhecer Jesus, esse conhecer, ele procurava conhecer. A origem deste verbo de procurar conhecer é de procurar conhecer na intimidade, conhecer não de longe, mas conhecer de perto, ter amizade, estar próximo. E ele observa que Jesus está entrando em Jericó. E Jericó não é uma cidade como é a cidade de Osasco, cercadas por vias públicas, não tinha tantas avenidas, Avenida São José, Avenida Cruzeiro do Sul e tantas avenidas que nós temos aqui na nossa cidade. Tudo indica que Jericó tinha somente uma avenida, somente uma via para entrar e para sair, que nós vemos nos relatos bíblicos chamado de Estrada de Jericó. Mas Jericó era uma cidade onde tinha muitas transações comerciais. É por isso que Zaqueu era um homem rico, porque ele cobrava impostos de forma arbitrária, ele taxava e havia ali uma comercialização muito grande na cidade. Zaqueu ele tem esse desejo de conhecer Jesus. Quando ele observa que é Jesus que está entrando em Jericó, porque o barulho da multidão é diferente. O movimento não é um movimento de todos os dias. Ele observa que alguém famoso está chegando ali. E aí, de repente, alguém diz para ele, quem está chegando em Jericó é Jesus de Nazaré. E o seu desejo de conhecer despertou nesse homem uma estratégia. Porque o texto diz que Jesus está cercado com os discípulos e uma grande multidão.
E Bartimeu não era uma pessoa de 1,70 m a 1,80 m. Bartimeu era de pequena estatura. Ele era baixinho. Mas ele tem um planejamento extraordinário. Ele observa que da onde Jesus está chegando, Jesus teria que passar, porque era uma via somente, teria que passar por ali. E ele observa, mas se eu ficar aqui onde eu estou, eu não vou conseguir enxergá-lo, não vou conseguir chegar perto dele. E o texto diz que ele sobe em uma árvore. Em algumas traduções diz que é uma figueira brava, que dá a entender que é uma árvore difícil de ser escalada. Não é uma goiabeira, acho que muitos aqui já subiram numa goiabeira, numa mangueira, fácil de escalar. É uma árvore difícil. Aí você imagina o secretário de finanças de Jericó subindo em uma árvore. Para muitos, rapaz, o homem perdeu o juízo. O que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Imagine a sua esposa. A esposa chegando perto e falando, amor, o que você está fazendo? Olha a vergonha que você está fazendo todos nós passarmos. Para com isso. Deixa disso. De repente os filhos chegam perto, vê o pai subindo aquela árvore e diz, papai, desce daí. Porque o senhor pode cair, se machucar, se esborrachar no chão. Mas o que ele queria, o seu desejo, estava além do que poderia impedir ele escalar essa árvore. O texto diz que, eu fico imaginando, Jesus está caminhando, Zaqueu está na árvore. De repente, meus irmãos, os olhares se encontram. Jesus olha e Jesus não adverte Zaqueu. Jesus não diz, o que você está fazendo aí, rapaz? Desce logo daí, você pode cair dessa árvore. Não. Quando os olhares se encontram, o coração de Zaqueu começa a palpitar mais forte ainda. Quando Jesus vai se aproximando, parece que o seu batimento cardíaco começa a acelerar mais. E de repente Jesus está bem embaixo da árvore, olha para cima e diz, Zaqueu. Jesus o chama pelo nome. Jesus o conhece. Jesus o chama pelo nome. Zaqueu, desce logo daí. Desce depressa. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus foi muito mais além da expectativa de Zaqueu. Jesus se convida a pousar na casa de um homem pecador. A sua posição social correspondia hoje, como eu disse anteriormente, a de um secretário de finanças. Ele sobe nessa árvore. Ele sobe para quê? Para ver, para muitos, um pregador itinerante. Para muitos, mais um dos profetas. Para muitos, um líder político. Mas Zaqueu, ele tinha carências que somente o Cristo ungido de Deus poderia preencher. E Jesus enxergou nisso, neste homem. Houve um político que ele disse que as pessoas, o ser humano, e às vezes ele é muito mais conhecido pelo número de inimigos que ele tem do que propriamente pelo número de amigos. Esse líder se chamava Carlos Lacerda, que foi muito conhecido pela sua lista interminável de amigos. Dependendo da estrutura emocional de Zaqueu, ele poderia pensar, pouco estou ligando para o que as pessoas estão pensando. Ele poderia dizer também, o que vem de baixo não me atinge. Ele tinha tudo o que uma pessoa poderia almejar. Uma boa posição social. Mesmo que não admirassem, ele teria os seus compatriotas teriam que engoli-lo. Nós tivemos um técnico, já faleceu, da seleção brasileira,
que um dia ele virou para a grande imprensa, e muito bravo, e disse: vocês vão ter que me engolir. E hoje está difícil para engolir a seleção que temos. Mas vamos voltar aqui para o texto, vamos voltar aqui para o sermão. Ele era um homem muito ligado ao poder dominante. Além disso, ele era rico. E dinheiro cria situações. O dinheiro compra amigos, não os verdadeiros amigos. Existe um provérbio que diz que quem é pobre, até o amigo foge dele. Quem é rico pode estar cercado de falsos amigos. Todas essas coisas podem ser circunstanciais que alguém poderia desprezar, mas para muito, logo pensaria: ele é rico, ele tem posição social, ele tem uma família, é possível, tinha uma família bonita. Zaqueu, nos dias de hoje, ele seria um homem que, quando chegasse em casa, só de bater palma, as luzes logo eram acionadas e o ar-condicionado também. Ele abria a sua garagem e tinha carros, talvez tinha uma Ferrari, uma Lamborghini, carros que a gente não vê usualmente nas nossas ruas. Ele tinha talvez os seus filhos nas melhores universidades da época. Ele tem posição social, ele tem muito recurso, ele tem posição entre todos, só que o principal ele não tem. E hoje nós todos aqui podemos dizer que nós temos o principal, pois o principal na vida do ser humano é a salvação. Aleluia. Ele poderia dizer: eu sou rico, eu tenho elevada posição social, tenho saúde, gostem ou não gostem de mim, mas diante de todas essas contradições, o homem chamado de puro, o homem chamado de santo, não era salvo. Isso faz, meus irmãos, toda a diferença. Porque a pessoa pode apresentar uma posição de respeitabilidade, o que Zaqueu não tinha. Pode apresentar uma imagem de respeitabilidade espiritual. É fácil ouvir pessoas usando os púlpitos em outros lugares também, com frases de efeito. Pessoas que carregam a Bíblia junto ao peito, pessoas que usam camisetas com estampas de frases bíblicas, que chegam na igreja e fazem, às vezes na hora do louvor, às vezes não, um ar compungido de espiritualidade. É fácil também pagar de moralista para um consumo externo, mas lá dentro da intimidade, o que importa é como Deus nos enxerga. O que importa é o que Deus vê em nós, mesmo diante da nossa fragilidade, mas Deus quer enxergar em cada um de nós um coração contrito, pois um coração contrito Deus não desprezará. Aleluia. Não é violentar o texto ou colocar palavras à história, mas o subir dele em uma árvore é algo cômico, como eu disse antes. Porque quando Jesus disse a ele: desce, que hoje vou pousar na sua casa, o texto afirma que ele desceu. Como ele desceu? Ele desceu vagarosamente? Não. Ele desceu depressa. E ele recebe Jesus com júbilo, com alegria. Aqui nós podemos, irmãos, delinear algumas características do nosso personagem que também serve para nós. Podemos ter uma posição social, ter recursos que não são escassos, que nos garante uma vida razoavelmente estável, e também ter a capacidade de resistir a críticas de outras pessoas,
mas existe algo que faz a diferença. E essa diferença é predominante quando as pessoas têm ausência de Cristo, quando Cristo não está presente. O fato da pessoa ter as coisas não corresponde que ela tem plena felicidade. Ter a vida mudada somente Jesus poderia fazer. Ter uma real transformação desde os seus fundamentos, somente Jesus poderia fazer. Zaqueu, ele cresce, ele tem uma vida, ele cria uma personalidade, ele tem um caráter enraizado, longe do que Deus tem para a humanidade. E sendo assim, somente Jesus poderia transformar o seu caráter. A sua vida é contraditória. Começa a história como um homem perdido e termina a história como um homem salvo. Inicia a história como um homem rico e termina a história como um homem que perdeu bastante do seu bem. A lei manda dar o dobro daquilo que a pessoa roubou. A lei dizia, você roubou R$1.000, você tem que devolver 2.000. Você roubou 5.000, você tem que devolver 10.000. Mas aqui no versículo que lemos, quando ele fala para o Senhor, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver aos pobres o dobro. Mas se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que desperta Zaqueu a ter essa decisão? Devolver 4 vezes mais. Porque quando ele é alcançado pela graça, ele quer fazer mais do que a lei determina. Um dia nós, como igreja, nós estávamos perdidos e fomos alcançados pela graça. E quando somos alcançados pela graça, nós queremos fazer mais para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele inicia o seu encontro com Cristo com uma condição financeira e termina com uma condição espiritual. Termina salvo. Então, nós vimos aqui um homem contraditório. O seu nome não se diz respeito às suas ações. Um homem contraditório, um nome que simboliza santo, um nome que simboliza pureza, e as ações não correspondem com o seu nome. Agora nós vamos ver aqui uma situação contraditória. Jesus escolhe a casa de um ladrão para dormir. Irmãos, imagine um pastor, presidente da Assembleia, a IPI, o reverendo presidente da IPI do Brasil, que é do estado do Paraná, isso? Imagina ele vindo a São Paulo, vem a Osasco, e ele decide, todo mundo imagina, vai dormir na casa do reverendo Augusto, não. Vai dormir na casa do reverendo Dirceu, vai dormir na casa do reverendo Jairo, de alguns pastores que nós conhecemos. Aí ele decide dormir, passar a noite aqui em Osasco, na casa de alguém ligado talvez a uma facção criminosa. Na casa de uma pessoa totalmente contrária àquilo que nós imaginamos do que é a vida para viver e para dar testemunho. Logo, muitos de nós iríamos dizer, eita, o presidente está fora da visão. Será que ele não sabe na casa de quem ele está indo? Será que ele não conhece a história desse homem? Houve um político, hoje ele não está mais na ativa, mas se referiam a ele quando dizia que ele roubava, mas fazia, de um caráter muito duvidoso. Era como se Jesus viesse aqui no Brasil, em São Paulo, e fosse hospedar talvez na casa de um homem desse, um ladrão do colarinho branco. Muitos de nós, Jesus, perdeu a visão.
Será que não sabe onde está indo? Mas são para essas pessoas que Jesus também veio, irmãos. Jesus veio para essas pessoas também, para todos. Porque ele mesmo termina o texto dizendo, porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Em vez de procurar um homem santo, Jesus vai na casa de um ladrão. Isso se chama graça. Isso se chama misericórdia. E Jesus fecha a questão com uma expressão. O buscar é lapidar, porque o Filho do Homem veio buscar, veio lapidar. Ele não veio para os santos, pessoas que se julgam com padrões elevados de conduta moral acerca de outros. Pois os santos, pessoas que agem assim, que pensam assim, terão muitas dificuldades em ouvir a voz de Deus. Se nós fazermos uma leitura rápida do Evangelho, não precisa ser muito minucioso, muito criterioso, mas se nós fazermos uma leitura rápida do Evangelho, Jesus sempre teve dificuldade com os chamados bambambãs, os que acham que estão por cima da carne seca, os religiosos, os teólogos da época, e sempre houve uma perfeita comunicação com aqueles que a elite chamava de corja. Além disso, há uma outra contradição nas atitudes de Jesus. Em vez de receber o convite, ele se oferece. Jesus que se oferece aí na casa de Zaqueu. Um oriental jamais faria isso. Os orientais são muitos hospitaleiros. E aí, Jesus, eu fico pensando, será que Jesus não conhecia essa etiqueta? Será que Jesus não conhecia esse padrão da sociedade? É óbvio que Jesus conhecia, mas ele sabia que precisava, Jesus sabia que Zaqueu precisava ser alcançado pela sua graça, e não era somente Zaqueu, era a família de Zaqueu. Porque Jesus poderia falar a Zaqueu ali, e ali Zaqueu tendo um encontro pessoal com Jesus ao descer da árvore, e ali estaria tudo resolvido. Mas Jesus queria também alcançar a família de Zaqueu. Deus quer nos alcançar por inteiro, e Deus fez a família para o louvor da sua glória. Deus nos colocou como igreja aqui nessa terra, como família dele, para que o nome dele seja exaltado, para que através de muitas famílias em Cristo possamos levar a esperança de vida eterna por toda a humanidade. Jesus sabia que Zaqueu precisava de uma restauração na sua família. Jesus sabe o que nós precisamos. Existem situações que o psicólogo, com uma boa orientação, ele consegue reajustar o seu e o meu emocional, consegue equilibrar. Existem algumas situações que o pastor, que é o anjo da igreja, te aconselha, você segue o conselho e as coisas voltam tudo à normalidade. Existem situações que o médico diz, olha, você está com essa doença, mas você vai fazer esse tratamento e você logo ficará boa. E você cumpre, faz esse tratamento, depois de alguns meses a doença foi embora. Agora, existem situações que somente Jesus pode resolver. Existem situações que mesmo o médico mais especialista, uma área de oncologia, qualquer área que for, ele não consegue, mesmo diante do diagnóstico dado pelo médico dizendo que é irreversível, Deus pode curar, aleluia.
Existem situações que é dentro do lar que não consegue se resolver, situações difíceis, porque, irmãos, dizer que somos perfeitos, mesmo sendo crentes, não somos, mesmo dizendo a nossa família é uma família perfeita, não somos, mas somos felizes, temos alguns desajustes, e diante desses desajustes que humanamente não encontramos solução, Jesus pode dar conta, aleluia. É por isso que Jesus diz, eu vou na casa deste homem. Este homem precisa não somente ele ser restaurado, mas a sua esposa, os seus filhos. Não sei se ele tinha netos, não sei se tinha cunhado morando em casa, mas eu vou na casa dele. E aqui, irmãos, vou deixar aqui fora do esboço. Jesus começa a andar com Zaqueu. Eles começam a andar e as pessoas estão observando. Não é ele, Jesus de Nazaré? É ele sim. Mas disseram que ele é um profeta poderoso. Parece que sim. Disseram que ele é um pregador itinerante. Ele fez um sermão lá no monte, um sermão chamado das bem-aventuranças. Disse palavras tão bonitas. É ele. Não é ele que se intitula como filho de Deus. É ele. Ele tem uns seguidores, mas não é, ele tem uns seguidores. E o chamam de Cristo, que significa ungido de Deus. Mas ele está andando ao lado de Zaqueu. Não é possível. Ao lado deste miserável cobrador de impostos. Não é possível. Mas eles estão conversando. As pessoas estão observando. Daqui a pouco, ele entra na casa de Zaqueu com o dono da casa. Ele entra, as pessoas ficam boquiabertas, como pode acontecer isso? E de repente eu fico aqui imaginando, irmãos, conjecturando aqui, trazendo aqui aos dias de hoje, que eles estão à mesa. Se fosse hoje, talvez nós iríamos estar comendo talvez uma pizza, uma noite fria, um caldo. E aí eles estão conversando. E Jesus está conversando com a família. Conversando com Zaqueu, com a esposa, com os filhos. E a conversa não tem fim. E a conversa vai entrando à noite. De repente, Jesus fala, onde é o meu aposento? Eu estou cansado, eu quero dormir. E aí ele diz, Senhor, este quarto de hóspede aqui na minha casa, porque a casa de Zaqueu não é qualquer casa de Jericó. É uma casa bonita, confortável. Diz, olha, Senhor, tem um quarto de hóspede aqui que é 0 bala. Nunca ninguém usou esse quarto. É mesmo, né? Eu vou levar o senhor para dormir lá, o senhor vai estrear esse quarto. Ele abre a porta, coloca Jesus no quarto, um colchão gostoso, bem macio, um lençol de linho novo, nunca ninguém tinha usado, um travesseiro de pena de ganso, gostoso, confortável. E aí ele, ao lado, tem ali um móvel ali, e aí ele coloca, aqui está a água, se quiser tomar água, está aqui. E aí ele retorna, vai para o seu quarto, a esposa já está deitada, ele deita ao lado da esposa, e o sono de Zaqueu não vem. Ele vira para um lado, ele vira para o outro lado e o sono não vem. Você já teve dias assim, que o dia foi tão gostoso, que você fica à noite pensando de como foi o dia. Você fica pensando naquela visita que você não esperava, do neto mais velho ou do filho mais novo. Aquela visita que você não esperava chegou e aí vocês conversam, o dia gostoso, almoçam junto, lanche da tarde e depois pizza à noite, vão para a igreja, voltam para a igreja e pizza aí, e aí vai dormir e tanta sensação boa, que o dia foi tão bom e o sono parece que não vem.
Você fica um pouco ansioso, ansiosa. Ele vira de um lado, vira para outro lado. De repente a esposa fala para Zaqueu: amor, o que está acontecendo? Por que você não dorme? Estou percebendo aí que você vai vir de um lado para o outro, não está conseguindo dormir. E aí ele diz: sabe de uma coisa? O dia foi tão bom. Eu jamais imaginava que ele viria na nossa casa. Eu jamais imaginava, eu só gostaria de vê-lo, de descê-lo, de dar um abraço nele. E ele se ofereceu a vir à nossa casa. Aleluia. Olha que tamanha graça. A graça que nos constrange. Nenhum de nós somos merecedores de nenhum sequer favor de Deus, mas o Deus que nós servimos tem prazer em abençoar aqueles que acreditam que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus tem prazer em te abençoar, aleluia. De repente, Zaqueu fala para a esposa: será que ele já está dormindo? Estou preocupado com ele. Um hóspede como esse na nossa casa. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Emanuel, o Deus conosco. Será que ele está bem? Será que ele já pegou no sono? Será que ele já está descansando? E a esposa diz: vai lá, abre a porta devagarinho e observa, vê se ele já está dormindo. Diz aqui, eu vou na pontinha dos pés. Porta, só um pouquinho, olhou, encostou a porta, voltou para o seu aposento, deitou ao lado da esposa e a esposa perguntou: e aí, ele já está dormindo? Não, eu vi ele ajoelhado orando. Aleluia. O Senhor, Ele intercede por nós em todo o tempo. Nesse exato momento, Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Imagine o dia seguinte, o outro dia, porque virão outros dias. Esses dias eu li uma frase que eu fiquei impactado com essa frase. Quando a noite está mais escura, é sinal que logo o sol está nascendo. Quando a noite está mais escura, é sinal que logo o sol está nascendo. Veio outro dia, veio o amanhecer. Jesus segue em viagem. Jesus deve ter agradecido a hospedagem, aquele período, e vai para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e de lá vai para o Calvário. E a vida de Zaqueu? E a vida da família de Zaqueu? Eu fico imaginando a esposa de Zaqueu lá na quitanda de Jerusalém, lá de Jericó, lá na quitanda, lá no mercado, fazendo uma compra, comprando algo. Logo os vizinhos, as vizinhas: olha, aquela ali não é a esposa de Zaqueu. É. Sabe quem dormiu lá? Os judeus que... Sabe quem dormiu lá? Quem? Quem dormiu lá foi Jesus de Nazaré. Zaqueu chega no seu trabalho, ele não cumprimentava ninguém antes, não dava bom dia para ninguém. Ele cumprimenta da entrada, desde o segurança, desde a entrada até o final: bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Você está bem? Sua família está bem? As pessoas observam: o que aconteceu com Zaqueu? Por que ele mudou tanto assim? Como ele está amável, como ele está simpático. Você viu, Zaqueu cumprimentou todos antes de entrar na sua sala. Ele saudou todos com bom dia, perguntou como estava, perguntou como está meu filho, nunca me havia perguntado antes, perguntou do meu esposo, perguntou até da minha sogra. Aí, de repente, as pessoas falam: sabe o que houve? O quê? Jesus de Nazaré dormiu na casa dele. Imagine Zaqueu falando para as pessoas depois, compartilhando.
Aquela noite foi a noite mais marcante na minha vida. Foi a noite que marcou a minha família, porque o Salvador do mundo dormiu lá em casa. Que o Salvador do mundo possa encontrar lugar para repousar no teu coração e no coração dos teus familiares. Vamos ficar em pé, eu quero orar junto com vocês. Nós vimos um homem contraditório, uma situação contraditória e um desfecho extraordinário. Quando Jesus está do início ao final, o desfecho é extraordinário. Mesmo às vezes nós não compreendendo alguns momentos, até no desfecho, mas o desfecho com Jesus sempre é extraordinário. Eu lembro, e já oro com vocês, eu lembro de um homem, um pintor famoso, andando nas ruas. E ele passa em uma rua onde tem muitos moradores de rua, muitos mendigos ali. Ele chega para o morador de rua e diz, olha, entrega o cartão dele e fala, olha, eu quero que você vá lá na minha casa. Amanhã, esse horário, que eu vou fazer um quadro que demonstra a miséria do homem, ou a miséria da humanidade. Eu vou colocar você em um quadro, eu vou pintar você. E aí entregou o cartão e saiu, e aí esse mendigo, esse morador de rua fala para os seus outros colegas ali, olha, eu vou ter o meu rosto, eu vou ter o meu corpo numa tela, em um quadro, nenhuma moldura, nenhuma pintura de um artista famoso. Aí os colegas sabem o que faz? Então vem cá, vamos cortar o cabelo, tem que cortar o cabelo, fazer a barba, e corta o cabelo, faz a barba, e coloca uma roupa bonita no rapaz. Aí no outro dia o rapaz vai lá, chega na casa, no apartamento do artista, bate na porta, o artista abre a porta, pois não, eu vim aqui no horário que você pediu para vir. Não pedi não. Não, eu vim aqui no horário que você pediu. Falou, não te conheço, não, você esteve lá ontem, passou lá na rua assim, me convidou para vir aqui, que vai fazer um quadro meu, olha aqui o seu cartão, deu o cartão. Falou, não era o quadro que eu ia fazer. Era o quadro que eu queria fazer, era o estado que você estava, o estado de miséria que você estava. Zaqueu estava nesse estado de miséria, mas quando Jesus entrou na casa dele, trouxe restauração a ele e a toda a sua família. Amém. Talvez Zaqueu se comportava entre os seus colegas de trabalho, entre as pessoas ali da sociedade, com uma pompa de uma certa respeitabilidade moralista, mas por dentro estava tudo oco. Por dentro não havia nada que agradava a Deus. Mas quando Deus em Cristo pousou na casa dele, o seu caráter foi transformado, a sua personalidade se transformar em outra, porque em Cristo somos novas criaturas. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, o teu amado e precioso Filho, em cuja presença nos encontramos nessa casa de oração. Após ministrar a tua palavra que é verdade, a tua palavra que nos corrige, a tua palavra que nos consola, é a tua palavra que nos dá direcionamento a chegarmos a Canaã celestial. Ó Deus, assim como o Senhor mudou a vida de Zaqueu, como o Senhor mudou a história da família dele, Senhor, é possível que tenhamos famílias aqui que precisam ser alcançadas por essa presença extraordinária. Ó Senhor, alcance o pai, alcance a filha, o filho, o neto, o sogro, a sogra, o irmão. Traz, Senhor, novidade de vida, Senhor. Ó Deus, assim como esse desfecho foi extraordinário,
Um homem que tinha em seu nome pureza, santidade, e não vivia nada disso, mas quando tem um encontro com o Senhor, a sua personalidade é radicalmente transformada. Alcance-nos, Senhor. Alcance-nos, ó Deus, diariamente. Que os nossos feitos possam ecoar ao mundo o teu amor e a tua glória. Não permita-nos, Senhor, que sejamos levados ao vento, mas que as nossas ações possam fazer o seu nome brilhar em nós. Ó Deus, que a Igreja Presbiteriana da Vila São José, que o presbitério de Osasco, o presbitério do Novo Osasco, o presbitério de Carapicuíba, o Sino do Osasco, ó Deus, que a Igreja Presbiteriana independente no Brasil, a cada dia, Senhor, possa romper fronteiras anunciando o Cristo Salvador. Porque nada nos é mais importante aguardar a coroa real que o Senhor nos dará. Ó Pai, assim oramos, pedindo que o Senhor durma em nossa casa, que a sua sacrossanta presença seja notória em nossa família, Senhor. Assim como o Senhor pediu para ir na casa de Zaqueu, nós agora que pedimos, vai em nossa casa, nos acompanha em nosso lar, muda o que nós não conseguimos com a força das nossas mãos, restaura, cura, transforma, traz vida. Ó Deus, assim oramos, Senhor, confiando plenamente no Deus que mudou a história de Zaqueu. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Deus tomou os nossos corações. Amém, igreja? Amém. A igreja pode sentar. Louvado seja Deus pela vida do pastor Paulo Júnior. Paulo Júnior tem sido bênção para o nosso presbitério, tem sido bênção para a nossa cidade e bênção para a nossa igreja. A igreja da Vila São José é muito grata pelo trabalho que o pastor tem feito por nós. Tínhamos algumas dificuldades aí na igreja, aí, algumas pendências aí, e o pastor, ele deu ordem para o secretário dele, para o doutor Elias. Doutor Elias, trata dessa casa, trata. E louvado seja Deus, está tratando da nossa casa, está tratando da casa também do lado da Helena Maria, finalizando já a questão da Helena Maria. Louvado seja Deus por isso. Nós temos alguém que nós podemos contar. Alguém durante o ano todo que nós podemos ir lá e encontrar. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela esposa, pela família. Nossa igreja está feliz com a tua presença. Deus abençoe, meu irmão. O Ministério Louvor, mais uma vez, por favor.